Olá, meu amigo de todo o Brasil, boa noite. Está começando mais uma edição do programa Estação da Fama e eu quero aproveitar para agradecer a você pelo seu clique, pela sua visita lá no nosso canal do YouTube. É sempre bem-vindo. Sinta-se abraçado. No programa de hoje eu vou conversar com o mestre em odontologia, que já está aqui sentadinho comigo aqui, para contar um pouco da sua história e para falar também um pouco sobre o que é o implante dentário. Eu estou falando do Dr. Wilson Kamimura. Doutor, boa noite, é sempre um grande prazer poder conversar com o senhor. Diz que o bom filho a casa torna, é a segunda vez que o senhor está vindo ao nosso programa. Só para enriquecer aí o nosso telespectador que nos acompanha, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do senhor e da sua formação. Ok, João. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Imagina, eu que agradeço. É uma honra participar novamente do seu programa, um programa que realmente vem crescendo e tem muito a agregar e sempre está trazendo boas pessoas. Então, para mim é uma honra novamente participar do seu programa. Agradecer ao público que está dando uma atenção a nós. Vamos tentar passar alguma informação valiosa na questão de saúde, na questão da parte dos dentes, que não é somente saúde, autoestima, foge um pouquinho somente ao benefício bucal, E estaremos aí à disposição para qualquer dúvida, porque a gente possa estar esclarecendo aos nossos espectadores. Posso começar falando que a gente vem trabalhando na área da odontologia. A Implantodente, eu abri minha clínica, em 1990. Em 91, já existia um comentário sobre uma nova tecnologia de implantes. Isso há 24 anos atrás. E eu me interessei, entrei na área, comecei a fazer meus primeiros cursos, dali parti para a especialização, entrei numa entidade de ensino, comecei a ministrar aulas, cursos, já em 94. E a partir daí eu entrei na área docente de gaiato, na verdade. Eu nunca tive pretensões na área de ensino, enquanto graduava, enquanto estava na faculdade. O meu objetivo era ter o meu consultório e ser autônomo. Mas foi uma paixão muito grande esse campo na área de ensino. É uma coisa que nos faz crescer muito. A gente ter que ensinar, a gente aprende demais. A gente vem executando também essa atividade na área de ensino aqui em Santo André. Nós temos a nossa instituição de classe, a PCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, Distrital Santo André. E lá, a nossa instituição de classe promove cursos de pós-graduação em todas as especialidades. E dentro da implantodontia, nós também desenvolvemos esse trabalho de formação de dentistas dentro da especialidade. Desde 2000, nós ministramos cursos aqui na nossa associação. Então é bastante interessante eu ressaltar isso, porque é um serviço público, é aberto à população, para qualquer pessoa que se interesse a um tratamento de implantes, pode procurar a nossa associação, e nós estaremos lá de braços abertos a receber a população. Olha que interessante, O senhor começou na profissão apenas para ser um autônomo, de repente, trabalhar por conta, de repente começou a ensinar outras pessoas e hoje beneficiando tanta gente aqui na nossa região. É verdade, Isso é muito bom. Doutor, eu escolhi duas especialidades para a gente estar falando hoje, para que a gente possa falar com mais profundidade no assunto, Até porque sabe-se que aumentou muito a necessidade dos implantes, hoje não é mais como era no passado, até mais acessível, E a primeira que eu gostei de falar é sobre o implante dentário. O que é realmente o implante? O implante é uma reposição de uma raiz que a pessoa perdeu. O implante em si é um pino, é um parafuso, não é o dente que ele precisa para mastigar, para ter conforto. O implante é um tratamento
de 2 fases. A parte cirúrgica é a instalação do pino, do implante. E a segunda etapa, que vem depois de, em média, 3 a 6 meses, isso depende de caso para caso, de cicatrização, aí que se confecciona a prótese final sobre aquele implante. Aproveitando o gancho, João, muitas pessoas pensam assim, então eu vou ficar banguela, né? Eu vou ficar sem dente esses meses todos? Não. A pessoa continua levando a sua vida normal. Né? Se ela usa uma dentadura, vai continuar usando a dentadura. Se ela usa uma prótese parcial, uma prótese removível, vai continuar levando a sua vida normal. Nada interfere. Nada interfere. Só que normalmente é necessário esse período em torno de 3 a 5 meses, 3 a 6 meses de cicatrização do implante no osso. Para que depois sim se conclua o tratamento confeccionando a prótese fixa, que o paciente não tem como tirar, né? Oferece uma melhoria assim, significante na qualidade de mastigação quando se compara com próteses móveis. Né? Por mais bem feita, por mais nova que uma prótese móvel esteja na boca, é sempre uma prótese móvel, né? Então mastiga, ela balança, os pacientes se queixam de resíduos alimentares que acabam entrando por baixo da ponte ou da dentadura. Né? Isso causa um desconforto muito grande para o paciente. Então o implante oferece isso, né? Uma condição muito mais confortável na boca para mastigação. E a mastigação é um dos prazeres da vida, né? Não é verdade? Quem é que não faz um programa social, familiar, sempre está envolvido em uma alimentação, né? O aspecto alimentar, né? É social. E a necessidade também, muitas pessoas deixam até de comer determinados alimentos ou até ingerem os alimentos de uma maneira não apropriada, para que o organismo faça o processo da digestão normal, né, que começa na boca. O alimento tem que ser muito bem mastigado, muito bem triturado. Então as pessoas que têm poucos dentes, né, é comum isso, os dentes da frente, a pessoa tem que ter, lógico, porque é aparência, né? Mas muitas vezes numa área que não é estética, o paciente às vezes não usa uma removível, porque é muito desconfortável. Entendi. Né? E com a perda e com a falta do dente, com a falta daquele dente não reposto, aí começa a ter um efeito dominó. Né? A própria falta de dentes vai acarretar numa sobrecarga nos outros que sobraram, vão mastigar de uma maneira mais esforçada, né? Porque eles têm que mastigar por eles e pelos vizinhos que se perderam. Então, assim, é importante que a pessoa reponha o dente perdido, é fundamental. Sem contar que sobrecarrega o organismo também, né? Sobrecarrega o organismo, né? Essa parte alimentar, a pessoa tem que repor, mesmo que não apareça no sorriso, no aspecto de relacionamento social, a importância é a função mastigatória, porque a saúde começa pela boca. Um alimento bem triturado, todo o processo de digestão vai ser feito normalmente. Nesse período de cicatrização, como fica a vida do indivíduo que faz? Então, assim, o procedimento é cirúrgico, né? Muitas pessoas associam o sofrimento que já tiveram quando perderam o dente, até perder o dente. Né? Muitas pessoas têm um histórico que fez um canal porque doeu, às vezes passou uma madrugada acordado. Então tem um passado traumático daquele dente perdido. E ele pensa que vai ser um tratamento dolorido. Ele associa, por muitas vezes não conhecer do assunto, ele já imagina que o implante... Vai sofrer de novo. Nossa, vão me cortar, vão me furar, vão pôr um pino no meu osso, vai doer demais, né? E não, é um procedimento extremamente tranquilo para o paciente. Claro, como qualquer cirurgia, tem os seus cuidados, né? A pessoa não pode ir para uma academia no dia seguinte. A pessoa não pode fazer uma corrida, uma caminhada, aquela coisa que as pessoas que fazem uma atividade física regular, vai ficar uns 4, 5 dias, pelo menos, para que tenha uma recuperação normal. Né? Então assim, não tira da rotina, não tira do trabalho, não tem que ficar de cama, repouso absoluto, nada disso. Só uma atividade física que não. Mas quem trabalha no computador, pode trabalhar. Né? O medicamento para dor vai tirar dor também. Durante a cirurgia não pode ter dor, é inadmissível, né? Um cirurgião fazer um procedimento cirúrgico com o paciente relatando um desconforto de dor, não dá. Então, anestésica para isso, vai lá e complementa mais. Não tem como ser feito um tratamento com dor. O paciente não colabora.
Nossa Até comparação porque é horrível. Sentir dor é horrível, né? não dá, né? E a gente trabalha com o paciente totalmente alerta, mais alerta do que o normal, porque ele está ouvindo e vendo muito mais. Ele está naquela cadeira lá, sentado naquela posição. Então o estado de alerta dele é muito maior, né? E o médico, por exemplo, ele normalmente trabalha no âmbito de hospital sob anestesia geral. O paciente está como se fosse morto, não vê, não ouve, né? Nosso não. Então não dá para fazer um procedimento onde o paciente esteja sofrendo um estresse, um desconforto, não pode. O profissional tem que dominar esse ambiente da cirurgia e aí é o profissional que tem que, considerando a confiança também, né, João? Se a pessoa não tem confiança, já entra com medo, aí qualquer coisinha que sente já... Então assim, a confiança é ponto básico para que seja feito um tratamento com sucesso na questão de um implante dentário. Isso em tudo, na verdade, né? Posto de gasolina, nosso mecânico, enfim, a confiança tem que ter. Mas é um procedimento muito tranquilo, sabe? A pessoa só deixa de se alimentar com coisas duras e quentes nos 2 primeiros dias. Então é uma alimentação um pouco mais líquida, mais pastosa. E o remédio para dor vai tirar a dor, o remédio para inflamação vai controlar o edema, o remédio para infecção, o antibiótico vai prevenir a infecção e o paciente não pode ter dor, né? Se tiver algum desconforto, tem que entrar em contato com o seu profissional comunicando, porque alguma coisa errada deu. Porque dentro do procedimento de normalidade, no transcirúrgico como no pós-cirúrgico imediato, não pode ter dor. Doutor, o senhor falou na confiança e eu acho fundamental porque, agora eu vou falar com você de casa, você já me acompanha já há bastante tempo e sabe que o nosso programa tem um compromisso com a verdade, com a honestidade e assim, quando eu vou levar informação, eu procuro trazer sempre um profissional gabaritado que saiba o que está dizendo. Por essa razão, o doutor Wilson está aqui, porque primeiro porque é da nossa cidade, eu preciso valorizar e o conhecimento técnico que ele tem, chega a ser absurdo. Então, eu acho que é de grande valia tê-lo aqui, por isso lhe convidei. A confiança realmente é tudo. Do que são feitos os implantes, doutor? Os implantes são feitos de titânio, é um metal eleito, hoje já há algumas décadas também, né? Eu lembro quando criança, era comum uma fratura exposta, se falava assim, ele colocou até platina, né? Era um material usado na época, talvez há uns 40 anos atrás, 30 anos atrás. De lá para cá, depois que a medicina descobriu o titânio como sendo um outro material que poderia substituir a platina, ele não perdeu mais o posto como material de eleição. É um material bioinerte, né? Dentro do nosso organismo ele é completamente inerte a uma reação inflamatória, a uma reação de resposta imunológica, de alergia, ele é inerte o material, o titânio. E passa por um procedimento industrial que é absurdo, né? A tecnologia que existe, industrial, por trás daquele pininho, um parafusinho simples, né? Se você olhar um implante na mão, é um parafuso comum. Mas não, ali existe uma biotecnologia, nanotecnologia. Hoje eles trabalham com adição de produtos, subtração para deixar a superfície áspera em termos de nanotecnologia. Então aquilo tem realmente, existe uma responsabilidade muito grande na indústria que fabrica os implantes, né? É até interessante, né, pegando um gancho, João, que há uns meses atrás, no começo desse ano, a mídia mostrou muito a questão na medicina, na ortopedia, aquelas placas, as próteses falsificadas, né, que quebravam sem controle de qualidade. Isso entrou muito forte na mídia no campo médico, ortopedia. E também a odontologia acabou sendo respingada essa questão de qualidade de fabricação do produto. Isso foi muito bom, né? Isso foi muito bom já há um tempo, quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso, né? Eu acho que é importante porque o paciente em si, ele não está preocupado com o que está dentro do osso. Não se preocupa se o pino é de 12 milímetros, se é de 10 milímetros, se é de 4 de largura, se é de 3 de largura. Para ele quer mastigar, comer bem. É o que ele não está comendo bem. Ou tem uma estética que ele fique satisfeito, né? Que seja agradável, ou as duas coisas. Ele quer comer bem, mas também quer ter estética, uma queixa estética, né? Não ter dor, ter uma situação onde ele consiga higienizar, né, para não dar mau hálito, né, a questão da halitose, né, se ele não limpa o implante. Então ele quer ter uma segurança de que aquilo que ele fez vai ficar saudável por muitos anos, para a vida inteira, né?
mas o paciente não tem essa preocupação. Eu acho importante aproveitar essa oportunidade aqui, falarmos para o nosso espectador, João, que o paciente deve sim se preocupar, perguntar para o profissional qual é a fábrica, qual é a marca, se tem aprovação da Anvisa, né, o nosso órgão que realmente regulamenta tudo que tem que ser comercializado. E vai na boca. Como na medicina, a odontologia não é diferente. Infelizmente, existem muitas fábricas piratas, implantes piratas, né? Porque um torno, uma pessoa que sabe fazer parafuso, que mexe bem num torno, no fundo de quintal, ele faz um implante que, se a gente pegar olho nu, a gente não sabe a diferença. Só que aquele implante que vai na boca, ele deve ser realmente ter um tratamento especial, e o paciente não sabe. Então eu gostaria de deixar essa oportunidade, esse alerta, para que as pessoas que vão fazer implantes, têm interesse em tratar, saber a procedência desse implante. Se ele for daqui para o Japão, ele sabendo a procedência, a marca desse implante, ele troca uma peça que quebrou no implante lá no Japão, ou em qualquer lugar do mundo. Não tem problema. Então ele precisa saber qual é a referência. Aí, toda empresa, ou pelo menos todas as empresas devem ou deveriam ter 3 etiquetas para cada implante. Uma volta para a fábrica, porque a fábrica dá garantia. A empresa de idoneidade, eles dão garantia vitalícia do implante que está na boca. Se der problema, eles vão repor, eles assumem isso, vitalício a garantia. Então uma etiqueta daquele paciente, o relatório deve ir para a fábrica. A segunda etiqueta vai no relatório do cirurgião, né? Nós, dentistas, então a gente coloca lá que região que foi colocado o implante, põe a etiqueta dele, porque ali está todos os dados técnicos. E a terceira etiqueta, que a maioria das pessoas não sabem, né? Até mesmo os colegas de classe, os dentistas, às vezes nem sabem, a gente deve entregar ao paciente essa etiqueta. Porque com essa etiqueta, se ele mudar de país, mudar de estado, enfim, mudar de cidade, ele vai em qualquer especialista de implante e faz a sua manutenção, né? Fundamental para o sucesso do tratamento é a manutenção preventiva. A gente pode falar isso mais para frente, se der tempo, né? Mas eu gostaria de alertar isso, que a qualidade do produto que vai na boca, hoje a pessoa deve sim questionar o profissional, saber a procedência da fábrica, né? Isso é importante. Doutor, assim como na medicina como um todo, eu acho que em qualquer área, tem remédio que tem contraindicação, tem remédio que tem pessoas que não podem usar. Quando falamos de implante dentário, todos estão aptos a receber esse implante sem contraindicação? Ou quase todos, vamos dizer assim, vai. A pessoa que não tem mais osso, usa uma prótese há muitos anos, perdeu o dente há muitos anos, já reabsorveu toda a massa óssea dela e não tem estrutura óssea viável para pôr um implante, né? Hoje se reconstrói o defeito ósseo de uma maneira muito previsível. E não precisa mais ser o osso da própria pessoa, né? Até o final da década de 90, nós não tínhamos no mercado materiais substitutos ósseos. Tem que tirar do queixo. Tirei muito, abri muito o queixo para pegar um pedacinho aqui do osso, lá do fundo, para reconstruir um defeito, para depois de 6 meses a pessoa poder receber o implante. E grandes defeitos, onde o queixo não era o suficiente, ou aqui na região do terceiro molar, também não dava uma quantidade necessária para o caso do paciente, recorríamos à região do quadril, né? O quadril, o osso ilíaco. Então, de 2000 para cá, João, hoje os pacientes dispõem no mercado de biomateriais fabricados, processados, de origem animal, de origem humana, de origem sintética. Para cada tipo de defeito, existe uma indicação precisa para o material. E que não precisa mais tirar osso da própria pessoa. Então, quem não tem osso, não tem mais problema. A pessoa sabe que tem todo um processo, tem todo... Sofre menos. Sofre muito menos, porque já pega e compra o produto e põe só na área que não tem osso. Não precisa abrir um outro local. Não precisa tirar de um outro local. As outras partes do corpo. Exatamente. Questão de saúde geral, né? Só não se faz um implante para uma pessoa que tem uma doença terminal, né? Até porque não faz sentido. Não faz sentido, né? A pessoa tem uma imunidade baixa, tem, por exemplo, um câncer avançado, né? Uma doença autoimune, uma pessoa que é fragilizada. Então não justifica, né? Não justifica. Agora, fora isso, diabéticos compensados são pacientes normais.
Isso a gente pede um exame para avaliar como está a diabetes do paciente. Hipertensos ou cardiopatas, pessoas que têm cirurgias cardíacas, fizeram ponte, safena mamária, stent, não tem mais problema. Existem os anestésicos apropriados para determinado grau de risco do paciente. Então aí sim o profissional dentista, o cirurgião dentista, é obrigado, né? Nós somos obrigados a comunicar com o médico do paciente, né? Porque nós não somos médicos e muito menos cardiologistas, né? Mas o anestésico aumenta a pressão, tende a aumentar a pressão. Então compete ao médico dividir essa parte que é dele, que é o risco cardiológico, né? Porque o dentista se responsabiliza pelo que foi feito na boca. Ou seja, precisa ele entregar o paciente em condição de receber o implante. Então toma remédio de pressão, de coração, volta no seu médico cardiologista com uma cartinha nossa, especificando toda a parte anestésica, os medicamentos usados, e o médico vai orientar se há necessidade da substituição de um anestésico para aquele paciente usar o outro, né? Então, hoje todos podem fazer implante. Mesmo com falta de osso ou com uma saúde que a pessoa esteja controlada, é um paciente normal. Eu estou conversando com o Dr. Wilson Kamimura e eu vou fazer um pequeno intervalo e volto em 2 minutinhos. Já estamos de volta aqui comigo, Dr. Wilson Kamimura, que está enriquecendo o nosso programa. Acredito que você deve estar abastecido de informação de forma correta, que é o mais importante. Dr. Wilson, qual é o procedimento feito para o implante dentário? Bom, o procedimento ele é global, né? Primeira coisa que a gente deve observar não é a falta do dente, não é analisar o osso do paciente, é analisar o paciente como um todo. Primeiro passo é ver o perfil do paciente, ver o perfil de saúde. E aí sim, depois de uma anamnese, uma história médica, para a gente começar a sentir qual é a pessoa que está à nossa frente em termos de saúde geral. A gente é responsável, né? A gente mexe com cirurgia, a gente é responsável por como um todo, né? Aí sim a gente faz uma boa anamnese odontológica, né? Então o procedimento tem que ser feito. Qual é a queixa do paciente? A gente tem que dar atenção ao problema do paciente, escutar o problema. Escutar dele qual é a expectativa que ele tem. Porque 2 pacientes com o mesmo problema podem ter expectativas completamente diferentes, que vai dar mastigação, vai dar sorriso, vai resolver o problema. Mas seja um caso com mais estética, então às vezes envolve mais procedimentos cirúrgicos de enxerto estético, o outro pode não ter uma expectativa estética tão alta. Então a gente tem que ouvir, primeira coisa é ouvir do paciente, qual é o problema que ele tem, né? Ou os problemas que levaram ele até a consulta e qual é a ideia dele, né? E aí a gente traça um histórico disso. É fundamental a gente saber o histórico da doença do paciente. Porque a pessoa pode ter 90 anos de idade, João, mas ter muito mais osso do que quem tem 40 anos de idade. Se esse paciente de 90 perdeu os dentes há 5 anos e o de 40 perdeu quando era adolescente, que é uma coisa muito comum, né? Muito comum na sociedade nossa. Pessoas nessa faixa etária falam assim, quando eu era criança, a odontologia de antigamente era extração, né? Vai ter menos osso, esse cara mais jovem, porque ele perdeu o dente há muito mais tempo, né? Então o fator idade realmente não intervém nessa questão, né? Você me perguntou... Qual era o procedimento, né, para a instalação do implante? Isso. Então assim, eu falei da questão da saúde geral, né? A gente avalia o paciente como um todo, a gente entra no histórico. A perda do dente, quanto mais tempo se perdeu, menos osso vai ter. Dificulta mais. Dificulta mais. Quem perdeu os dentes por uma doença periodontal, antigamente chamada de piorreia, aquela doença que pega a gengiva, reabsorve o osso e a raiz o dente vai ficando mole, né? Isso também está relacionado não somente a uma má escovação, muitas vezes, ou uma falta de uma supervisão do profissional. Há questões genéticas mesmo, né? A pessoa que tem uma família que tem predisposição a essa doença. Esse paciente, eu sabendo disso, eu já vou orientar ele que no tratamento, na preservação da saúde do implante, esse paciente requer um cuidado um pouco maior. Ele tem a predisposição da doença, não é porque a implante não vai dar a mesma doença, dá a mesma doença. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Esse paciente, o histórico é importante, porque é um paciente de risco. O paciente que fala assim, doutor, eu perdi meus dentes porque eu ranjo a noite inteira. Eu travo durante o trabalho, meu músculo fica se apertando, e existem muitas pessoas assim. Se a gente parar para reparar,
Pessoas que carga de estresse e tudo mais, você pega os dentes tudo gasto, tudo reto assim, você já vê de cara que é um paciente que faz bruxismo. Precisamos descarregar em algum lugar. Descarregar. E dormindo é pior. Dormindo a gente faz mais força do que quando a gente se alimenta. Entendi. Então esse paciente, sabendo que ele perdeu o dente por bruxismo, se no término do tratamento nós não colocarmos uma placa de resina para ele destruir essa placa, ranger, desgastar a placa de resina, vai destruir o implante ou o osso. Então o histórico é importante. E aí a gente aprofunda, né, o exame clínico, e aí o paciente tendo interesse, ele tem que fazer o exame de sangue pré-operatório, ver quanto tempo sangra, quanto tempo coagula. Tomografia óssea também é um exame indispensável, né? Hoje em dia não justifica mais um profissional abrir o paciente e falar assim, nossa, eu achei que tinha osso, na panorâmica tinha osso. Não, é um erro profissional. O profissional tem hoje o recurso da tecnologia a nosso favor. Então a gente sabe exatamente o que vai encontrar na hora que abrir, porque a gente vê isso virtualmente, né? Doutor, quando se fala em implante dentário, se imagina logo, já se pensa numa dificuldade até pelo valor, né? Todo mundo sabe que é muito caro se fazer um implante dentário. Mas relacionando aí ao custo-benefício, quanto tempo dura um implante? Perfeito. Antes de falar assim da parte de quanto tempo dura, né? Realmente um implante, você falou de custos, né? Ele tem um custo mais elevado do que uma ponte móvel, do que uma pererequinha ou de uma dentadura, é claro. É um procedimento que envolve muito material, muita tecnologia, uma mão de obra altamente especializada, não é o clínico geral que faz um tratamento de implantes, né? Então tudo isso envolve um custo elevado, realmente, mas não é mais nada do que era no começo, João. No início da década de 90 era restrita à classe A mesmo. Aquela faixa da classe econômica que não representava 5% que podia pagar um tratamento de implante. Hoje não. Hoje a gente vê a população trabalhadora mesmo, sabe? Aquela pessoa que dá duro, que com salário tem que pagar um monte de conta, ela se programa. Não é um tratamento de emergência, é um tratamento eletivo, a gente chama, né? Se elege o momento adequado. Não é só financeiro, é trabalho, é um monte de coisa que envolve, né? Então hoje também o custo caiu muito, porque muitos profissionais estão no mercado, muitos profissionais bons, né, estão no mercado oferecendo esse tratamento. Antigamente eram poucos, né? Eu, se não sou o pioneiro, sou um dos pioneiros aqui da nossa região do ABC. Comecei a fazer implante em 91. Em 91 eu falava para o paciente, vamos fazer implante em vez de dentadura? O paciente ficava morrendo de medo, só de eu falar de implante ele já ficava assim na cadeira. Era novidade. Né? Hoje não, hoje o paciente procura já o profissional, ele não quer mais desgastar dentes bons, né? Antigamente a gente desgastava para encapar e fazer uma ponte fixa. Não quer mais desgastar dente bom, não quer mais móvel na boca e também não quer mais ficar sem dente. O paciente hoje sabe a importância da boca, não só pela estética, mas pela importância da mastigação da saúde. A gente vê uma mudança muito importante, cultural, acontecendo já há alguns anos. Né? Como eu falei, no início a pessoa nem se preocupava, não acostumava com a ponte móvel e ficava sem dente. Hoje ele sabe que se não comer bem, todo o processo digestivo não está bem. Reflete na outra parte do corpo. Reflete, o dente vai entortar, o de cima vai descer, vai bagunçar, ele vai perder os dentes. Então a pessoa hoje está preocupada, eles estão procurando tratar o problema bucal. A gente percebe isso. E realmente essa cultura mudou bastante, né? A pessoa hoje dá valor, não fica andando de carro zero com a boca toda estragada. A gente vê hoje as pessoas, não vou trocar de carro, mas eu vou cuidar da minha... Inverter os valores. Doutor, o senhor falou aí da tecnologia. Era justamente o que eu ia lhe perguntar. Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, mas tenho duas perguntas para lhe fazer. Primeiro qual é a sua visão com relação ao avanço da tecnologia, especificamente na implantologia? Olha, é impressionante, João, aonde nós estamos. Né? Em 91, quando eu comecei a fazer implantes, a gente não tinha tomografia. Era uma panorâmica, uma raio-x só. Aí, quando começaram as primeiras tomografias, na área médica, uma imagem diferente daquilo que a gente precisa, que a boca é tão pequena, é diferente de um tomógrafo que pode medir, registrar a pessoa inteira. É um tomógrafo para a boca hoje que nós temos. Então a tecnologia nos permite o quê? Um planejamento, um diagnóstico preciso, né? Então o profissional hoje tem informações que não são mais falsas. Um raio-x é falso. Né? Sugere, a tomografia não, a tomografia é. Exato. É exato. Né? Então um profissional que
que sabe manipular bem as imagens de tomografia. Nós temos os recursos de softwares de planejamento. Então a gente vai lá e escolhe um implante desde o menor até o maior, desde o mais fino até o mais grosso, e se encaixa no osso que a gente está vendo na tela do computador. Então a gente já sabe qual é o implante que cabe naquele osso. Super interessante. É demais. Então hoje os pacientes desfrutam realmente de uma implantodontia, mas muito embasada, muito solidificada mesmo. Você vê que o mundo inteiro faz implantes. E o Brasil é o país que mais faz implantes no mundo inteiro. Superamos os Estados Unidos. Olha que legal, para você ver a mudança da cultura da população brasileira. Como realmente estão procurando melhorar a sua qualidade bucal. Né? Entendi. Doutor, infelizmente já estão me dizendo que o nosso tempo acabou, mas eu preciso que o senhor deixe uma mensagem sucinta, nem que seja, só para o nosso amigo telespectador poder evitar de sentar lá na sua cadeira para poder fazer o implante. É isso mesmo. Me fale um pouco da prevenção, para que ele possa evitar de chegar a esse estado. Perfeito. Bom, João, eu sou um cara que batalha na prevenção desde que eu me formei. Eu sempre achei que a prevenção era o caminho, né? Enquanto eu não fazia implantes, eu falava de prevenção, flúor, limpeza, tira tártaro. Eu sempre foquei muito nessa área, né? E não é diferente, né? O implante, quem já tem implante na boca, tem que fazer a prevenção. Senão vai dar doença, vai dar problema. Tem que voltar no seu profissional que fez o serviço e uma vez por ano tem que fazer a desmontagem da prótese, a limpeza, reaperto de parafuso que afrouxa. Isso tudo é com o profissional, é só o dentista que desmonta, né? Os dentes também, né? A pessoa que tem os dentes não tem nada que substitua o natural. Está muito longe ainda um implante artificial postiço ser superior ao que a natureza deu. Muito longe ainda. É melhor que uma removível, sem dúvida. É melhor que desgastar dente. É melhor do que não ficar com nada. Mas não se troca dente bom por implante. Está muito longe ainda. Posso esquecer que o natural é quem predomina. O natural é que predomina. Mas se a pessoa faz a prevenção, né? Primeiro tem que tratar. Se tem falta de dente, tem que pôr dente. Se tem cárie, tem que tratar cárie. Se a estética não está legal, tem que fazer a estética também. Agora, depois tem que fazer uma vez por ano a sua revisão periódica. Porque aí sim, todo investimento de um tratamento de implantes, que o custo é alto, como você falou. Mas o benefício, se bem feito a prevenção, se o paciente faz a parte dele, é para a vida inteira, João. O que está dentro do osso é uma vez só. O que gasta é o dente até o nosso esmalte gasta, né? Normal, vai ter que ter manutenção. Mas o que está dentro do osso, o enxerto ou o implante, é uma vez na vida. Mas a chave para esse sucesso a longo prazo e o que faz o implante se tornar extremamente viável, o custo-benefício, não existe outra opção que se compare, que chegue perto do implante, porque é a longo prazo se cuidar. Então ele gasta, mas ele fala assim, olha, me arrependo de não ter feito antes o tratamento. Então vale a pena, mas eu gostaria de deixar essa mensagem, que a prevenção dos dentes que as pessoas ainda têm, e para quem já fez ou pretende fazer implantes, é fundamental para o sucesso do tratamento. Doutor, quem quiser encontrar o senhor, onde é que encontra? Nós estamos na Avenida Queiroz Filho, perto ali do Clube Atlético Aramaçã, Clube da Pirelli, bem próximo ao centro, na Queiroz Filho, número 801. O nosso telefone é o 4474-1014. Doutor, muitíssimo obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Eu acredito que nós levamos uma informação muito boa ao nosso telespectador, que é o que ele espera do nosso programa, eu tenho certeza disso. Muito obrigado mais uma vez. João, eu que agradeço. Eu conversei com o Dr. Wilson Camimura, eu vou fazer um pequeno intervalo e volto em 2 minutinhos. Até já. Já estamos de volta e agora eu vou conversar com a nutricionista Gislene Rocha, que já está sentadinha ali para conversar comigo. Hoje ela vai nos dar o prazer de contar um pouco sobre a história dela, que também é empresária, situada aqui na região do Grande ABC, especificamente em Santo André, e vai falar tudo isso no quadro Comer Bem Não é Pecado. Gislene, boa noite. É um prazer poder contar com a sua participação aqui em nosso programa. Mas só a título de informação, para que o nosso amigo telespectador possa conhecer um pouco mais você, eu vou pedir para você falar um pouco da sua formação e da sua carreira profissional. Boa noite, João. Boa noite a todos que assistem o programa. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer imensamente esse prazer de estar trabalhando com vocês. O prazer é nosso. Agradeço de coração.
João, falar da Gislene é falar de uma pessoa que tem sonhos. Eu só fiz minha carreira baseada no meu coração também. Eu sempre segui aquela intuição, sabe, aquela vozinha interior que fala, olha, vai por aqui, vai por ali. Eu comecei desde muito cedo a estudar, a fazer estágio, me formei em técnica de nutrição, comecei a estagiar em várias empresas, fiz várias áreas da nutrição, indústria, hospital, clínicas, instituições de idosos, fui professora, dei aula. E aí eu fui fazer a faculdade, terminando a faculdade de nutrição, eu já fiz uma pós em nutrição clínica, montei meu consultório, que na época era só um consultório, era um sonho que eu tinha. Eu tinha sido convidado por uma empresa grande para trabalhar com autogestão, eu trabalhava com em torno de 7.000 refeições, tinha assumido esse cargo, só que o meu coração falava assim, não é isso, né? Na época, muito jovem, aceitei a proposta porque encheu os olhos, tanto financeiramente quanto de possibilidades, acabei de me formar, né, tal. Mas meu coração não estava tão feliz, sabe? E aí eu fiquei pouco tempo, resolvi assumir essa minha vontade de clinicar em nutrição. Fui pioneira também na área, na época tinha outras, muito poucas nutricionistas na área. Eu posso dizer que eu sou pioneira aqui nessa região. E aí eu abri meu consultório. Abri meu consultório, baseado num sonho, coloquei uma plaquinha. E Começou, aí, vamos à luta. Comecei, vamos à luta, né? Na época meu pai também me incentivou bastante, me ajudou. E começamos a trabalhar, enfim. E aí logo ele faleceu. E aí, baseado, depois do falecimento dele, eu tive que assumir mais responsabilidades. E aí falei, não, esse consultório vai dar muito certo, né? Assumi o nome Gislene Rocha em homenagem ao meu pai. E comecei a trabalhar, né, mais ainda, estudar mais, aí senti sempre a necessidade do estudo. Comecei a fazer nutrição clínica, depois fui fazer especialização, depois fui fazer cursos até fora do Brasil. Me formei na área de programação neurolinguística, estudei a parte de coaching, fui fazer parte comportamental. Aí fui estudar gastronomia, porque eu sentia que eu tinha um pouco de dificuldade, porque nutricionistas muitas vezes não sabem cozinhar. Quem gosta de cozinhar sabe, mas quem se forma na faculdade só por se formar por base, a gente estuda o que o alimento faz no organismo, mas nem sempre na cozinha. Como né? prepará-lo. Como prepará-lo, exatamente, tal. Conhecer gastronomia mesmo, dar uma nutrição gourmet. Fui estudar gastronomia, desenvolvi a partir disso em equipe um trabalho de cozinha, então associei a gastronomia às minhas consultas. Fui desenvolvendo toda essa história, viajei 26 países, conheço pelo menos um país de cada continente, investi nesse estudo, então fui conhecer gastronomia, fui conhecer culturas diferentes, forma de se alimentar, nutrição de vários países, como as pessoas lidam com isso, o conhecimento que as pessoas têm. E fui somando, João, tudo isso foi um grande aprendizado. Senti uma necessidade de fazer administração, entrei na GV, fiz uma pós-graduação também nessa área, porque eu tinha que administrar a minha clínica, foi crescendo. Em cima disso, eu fui adquirindo uma equipe, trabalho com outras nutricionistas, com outros profissionais, agreguei mais áreas para cuidar da pessoa. Então, a minha clínica é especializada na parte de emagrecimento, de todas as idades, desde o bebezinho à melhor idade. E aí fui trabalhando com equipe, com pessoas especializadas nessa área. Trabalho com a parte de fisioterapia esportiva, então trabalho com a parte do exercício físico também. Então quer ter o meu marido, mas que depois a gente se casou, mas a gente começou a fazer um trabalho na área esportiva também. E toda na minha vida foi se encaixando. Recentemente fui mãe, né? Sou mãe agora também, então realizei um grande sonho meu também, que eu acho que fazia parte disso, mas foi uma escolha minha também, deixar a maternidade um pouquinho para frente. E me tornei mãe, estou muito feliz, muito grata a Deus. E na minha vida as coisas foram acontecendo. Obrigado por você estar aqui. Eu agradeço, João, agradeço muito. Gislene, como que você vê o crescimento da nutrição? Olha, a nutrição está crescendo muito. Eu estou, né, com a clínica há 17 anos, então, por exemplo, há 17 anos, acredita que eu fui pedir ajuda, né, indicações e tal, e teve médicos da região que falaram para mim, mas o que você vai fazer? Nutrição não é só cozinha, não é panela, o que você vai atender? Você vai atender com convênio? Não, como é que você vai sobreviver? Ninguém nem sabe o que uma nutricionista faz e tal. Mas eu bati nessa tecla, fui bater nessa tecla, e hoje eu fico muito feliz, porque eu vejo como a nutrição cresceu.
Então, o sonho que eu tive há 17 anos, que eu acreditei, hoje eu vejo aí vários consultórios, várias nutricionistas atendendo, várias especialidades. Assim, só me deixa um pouquinho triste, porque assim, ainda tem aqueles que precisam estudar mais, que acham que a nutrição se formam, sentam atrás de uma mesa e acham que estão preparados para atender. Então, eu tenho me deparado um pouco com esse tipo de profissional ainda não tão qualificado, não tão especializado, mas a nutrição está crescendo muito em todos os aspectos. Então, hoje você não imagina falar de uma alimentação sem olhar para um nutricionista. Então, o nutricionista entrou no mercado de uma forma muito grande, é uma profissão que está em ascensão e que traz muitas oportunidades. Me chateia quando eu vejo o profissional e falo assim, mas nutricionista ganha mal, nutricionista... Até, sabe, mas por que não faz um caminho, por que não faz um diferencial, né? Então, a nutrição está em tudo, João. Silene, a gente passou a viver no mundo moderno. Você acredita que esse crescimento da nutrição se dá justamente por as pessoas quererem se cuidar um pouco mais agora no século XXI? Eu acredito, né, João? A medicina está aí também crescendo muito nesse sentido de prevenção. Então, a nutrição é uma grande prevenção. Se você se alimenta bem desde pequenininho, você vai ter problemas? Sim, mas você consegue sair muito mais fácil das doenças, prevenir mesmo algumas doenças que você não precisa ter, ou até se você tiver um problema, se curar muito mais rápido. Então, a nutrição, ela age em todos os aspectos, né? Preventivo, se tiver um problema instalado, ela vai lá, curativo. Então, ela está em tudo mesmo. Eu acho que a nutrição, ela é uma ciência muito ampla e que se você estudar mesmo sobre os alimentos, você se encanta, porque você pode realmente se tratar através disso. Qual o momento da sua carreira que você percebeu que realmente podia se estabelecer profissionalmente na área? João, foi quando eu tive não vou dizer parceira, mas teve uma pessoa que trabalhou comigo e aí que eu depositei muita confiança e ela saiu e aquilo mexeu muito comigo na minha estrutura de que será que eu estou no caminho certo, será que não, porque eu acreditei. E aí foi muito engraçado, João. Vou contar o que eu pensei, como é que eu agi. Eu tirei férias para pensar, eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar. Quando acontece uma coisa, eu me recolho, eu não mostro. Primeiro eu vou para dentro de mim, penso, aí eu sempre tenho o plano A, B, C e tal. E aí eu viajei para a Noruega. E na Noruega eu fui numa pedra, é um lugar muito bonito, quem tiver possibilidade, curiosidade, quiser viajar para lá, chama Kijerag. E lá tem uma montanha, um fiord, na verdade, tem 1000 metros de altura. E para você chegar até lá, você anda muito, umas 5, 6 horas, dependendo do seu preparo físico. Você queria pensar perto do céu? Queria pensar perto do céu, olhando lá de cima, João, olhando lá de cima. E aí eu pensei assim, falei assim, olha, eu vou nessa pedra. Se eu chegar até lá, eu acho que eu estou no caminho certo. Eu me propus um desafio, porque é realmente difícil chegar lá. E eu não sou uma pessoa que pratico muito esporte, que caminho, que fico tantas horas andando, sabe? Aí eu fui. Foi difícil, foram vários obstáculos, mas eu fui refletindo ali. Quando eu cheguei naquele momento, naquela pedra chamada Kijerag, que tem uma pedra com uma vista enorme, eu falei, gente, quantas pessoas estiveram aqui? Quantas pessoas conseguem de fato chegar até aqui, estar num país tão distante, enfim, chegar até esse lugar? E lá de cima eu refleti e pensei, se eu estou aqui é porque Deus está me preparando realmente, porque eu tenho uma missão de vida. Eu falei, então eu vou conseguir tocar minha clínica. E aí eu voltei e falei, não, ela vai que vai. E aí foi. Graças a Deus, eu vi que a minha carreira, eu tinha potencial para isso. Primeiro, emocionalmente falando, eu tinha potencial para lidar com o que eu estava desejando. E eu comecei a trabalhar muito. E aí fui trabalhando, rede de contatos, network, e graças a Deus, a clínica é reconhecida por resultado. Então, para mim, interessa que o paciente entre, tenha começo, meio e fim. Porque no fim, ele está me indicando. No fim, as pessoas estão vendo resultados. E baseado nos resultados da pessoa, é que vem a indicação. Mas quais foram os principais meios que você usou para se tornar reconhecida aqui na região, como você é hoje? Você fala meios de comunicação, essa coisa toda? Nas mídias, no modo geral, né? Eu acho que o mais foi o boca a boca, mas foram as emissoras, a Rede TV sempre me apoiou, sempre participei com programas, estive em outros programas, já tive quadros fixos, através de internet, de matérias, artigos, escrevo para revistas, escrevo para várias matérias. E aí com toda a equipe, com as pessoas que acreditaram no meu trabalho. Então eu sou parceira de alguns lugares. E fui
trabalhando. Eu acho que é mais toda essa mídia, né, João? Tudo que é acesso, que as pessoas podem acessar, revistas, jornais, internet. Eu fui trabalhando em cima de tudo isso. Gilene, eu desejo a você muita sorte, que seja o primeiro programa de muitos que você vai fazer com a gente. Chegamos ao fim de mais um programa, quero lhe agradecer pela confiança, de dispor do seu tempo, de vir até aqui, de querer fazer parte da família do Estação da Fama. Muitíssimo obrigado de coração. Eu quero agradecer, João, a família, estou sentindo todo esse reconhecimento, todo esse acolhimento, me senti muito acolhida, estou imensamente grata por fazer parte agora da família Estação da Fama. Estou à disposição, quero que o público participe, faça perguntas, entre em contato, tire dúvidas. Estou aqui para levar informação mesmo, de boa qualidade, estudar. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei, João. Vou pesquisar, volto aqui com você, a gente tira dúvidas. E aí, vamos que vamos. A casa é sua. Juntos. Obrigada. Assim chegamos ao fim de mais um programa. Eu me despeço de você. Sábado que vem nós temos um encontro novamente, eu aqui, e com a certeza que você está aí do outro lado me aguardando para que eu possa fazer parte da sua família por mais alguns instantes. Desejo a você uma boa semana, um beijo no seu coração e até lá.